Meu nome é Sofia, e o que estou prestes a compartilhar com você pode desafiar tudo o que você acha que sabe sobre a vida, a morte e a fé. Há apenas alguns meses, eu era uma típica garota de 16 anos que morava no coração de Los Angeles. Minha vida era confortavelmente previsível, escola, amigos, o drama familiar ocasional, e eu achava que tinha um futuro inteiro pela frente, cada passo cuidadosamente mapeado em minha mente. Mas em 12 de dezembro de 2024, tudo o que eu acreditava sobre o mundo, sobre mim mesmo e sobre a própria existência foi destruído para sempre. Começou como apenas mais um dia normal. Lembro-me do sol da Califórnia brilhando forte pela janela da cozinha enquanto eu pegava minha mochila e gritava um rápido adeus para minha mãe. A escola foi tranquila, como sempre, palestras, testes e o zumbido das conversas com amigos. Não havia nada que sinalizasse a tempestade que estava prestes a cair em minha vida. Quando voltei para casa, o céu havia assumido aquele tom dourado característico do pôr do sol de Los Angeles, lançando um brilho quente sobre a cidade. No entanto, dentro de mim, algo estava diferente. Meu coração estava pesado, sobrecarregado por uma tristeza que eu não conseguia explicar. Quando entrei pela porta da frente, uma dor repentina e excruciante perfurou meu peito, como se algo tivesse me rasgado. Era diferente de qualquer dor que eu já tinha conhecido, aguda, avassaladora, sufocante. Mal tive a chance de gritar antes que meus joelhos cedessem e eu caísse no chão. Sofia, o que há de errado? A voz da minha mãe estava frenética, mas parecia tão distante, como se eu a estivesse ouvindo através de um túnel. Minha visão turva e eu lutava para me concentrar em qualquer coisa. Eu mal conseguia distinguir suas mãos trêmulas enquanto ela discava 911, suas palavras um apelo frenético por ajuda. E então, como se alguém tivesse acionado um interruptor, tudo ao meu redor começou a desaparecer. O mundo ficou quieto, e o último som de que me lembro foi o lamento de sirenes distantes antes que a escuridão me consumisse completamente. Mas a escuridão não estava vazia. Era espesso, quase tangível, como um vasto vazio que me cercava. Por um breve momento, senti medo, mas ele foi rapidamente substituído por uma sensação avassaladora de paz. Eu me senti leve, como se estivesse flutuando em um mar infinito e sem limites. E então, de dentro daquela escuridão profunda, eu vi uma luz radiante e quente, diferente de tudo que eu já tinha testemunhado. Não era ofuscante, mas sim suave, convidativa e cheia de vida. A luz envolveu-me, acalmando cada parte do meu ser com uma sensação avassaladora de tranquilidade. Em um instante, eu não estava mais em minha casa, não estava mais sobrecarregada pela dor no meu peito ou pelo peso do meu corpo físico. As preocupações que carreguei por tanto tempo, as lutas mundanas da minha vida, todas elas desapareceram. Eu me vi em um reino vasto e sem limites que parecia se estender infinitamente. Não havia paredes, nem fronteiras, apenas luz infinita, umbindo com uma energia gentil e reconfortante. Eu não me sentia mais como Sofia, a adolescente presa pelas limitações da vida terrena. Neste lugar, eu era algo mais, algo eterno. Enquanto eu flutuava neste espaço sobrenatural, comecei a sentir a presença de algo, alguém, ali comigo. No início, era um calor sutil, uma força invisível que gradualmente me envolvia, ficando mais forte a cada momento que passava. Esta presença era diferente de tudo que eu já tinha conhecido, amor imensurável, compaixão profunda e compreensão infinita irradiavam dela. Embora eu não pudesse ver sua forma, eu sabia, com absoluta certeza, que não estava sozinho. E então, a presença falou, não com palavras, mas diretamente ao meu coração. Sofia, você está segura. Você é amada. Você foi trazida aqui com um propósito. Antes que eu pudesse perguntar qual era esse propósito, a luz ao meu redor começou a mudar. Formas começaram a emergir dentro de seu brilho,
e de repente me vi em um vasto campo aberto. O ar estava fresco, carregando a leve fragrância de flores desabrochando, e o horizonte se estendia infinitamente diante de mim. Tudo sobre este lugar parecia puro, intocado, vivo de maneiras que eu não conseguia entender completamente. E então eu o vi. A princípio, ele era apenas uma silhueta, sua forma delineada contra a luz avassaladora. Mas, conforme ele se aproximava, suas feições se tornavam mais claras. Sua presença era ao mesmo tempo autoritária e gentil, avassaladora, mas incrivelmente reconfortante. Seus olhos, profundos, sábios e cheios de compaixão sem limites, encontraram os meus, e naquele momento, eu soube exatamente quem ele era. Jesus, sussurrei, minha voz tremendo, não de medo, mas de admiração e reverência. Ele sorriu, e o amor que irradiava de sua expressão pareceu penetrar diretamente em minha alma. Sofia, ele falou, sua voz rica e ressonante, você foi escolhida para levar uma mensagem. Mas antes que você possa entendê-la, você deve primeiro testemunhar o que estou prestes a lhe mostrar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa em resposta, a cena ao nosso redor mudou novamente. O campo tranquilo se dissolveu, substituído por uma versão caótica e de pesadelo de Los Angeles, uma versão da cidade que eu reconhecia, mas não era mais o lugar vibrante que eu conhecia. As ruas foram consumidas por chamas imponentes, o céu sufocado por espessas nuvens de fumaça preta. O zumbido familiar da vida, o riso, a agitação da cidade, tudo se foi. Em seu lugar estavam gritos angustiados, o som estridente de sirenes e o caos de uma cidade desmoronando sob seu próprio peso. A destruição foi tão vívida, tão real, que fez meu coração doer com uma tristeza indescritível. A visão não era um sonho, era um aviso. Ele estava ali, banhado pela mesma luz radiante. Sua presença era impossível de descrever, nem distante nem avassaladora, mas um equilíbrio perfeito de força e calor. Ele era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha visto, e ainda assim, naquele momento, eu sabia exatamente quem ele era. Jesus, eu sussurrei, o nome escapando dos meus lábios como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele sorriu, sua expressão era de pura compaixão. Não havia julgamento em seu olhar, apenas compreensão. E naquele olhar, eu sabia que estava segura. Você é amada, Sofia, ele disse, sua voz suave e poderosa, como uma canção que ressoava profundamente dentro da minha alma. Esta jornada não acabou para você. Há muito para ver, muito para entender e muito para compartilhar com os outros. Você recebeu este vislumbre da eternidade para que pudesse ajudar a guiar aqueles que se perderam. Eu senti uma sensação avassaladora de paz em suas palavras, como se tudo que já me causou dor ou dúvida tivesse sido compreendido e perdoado naquele momento. Ele estendeu a mão para mim, e seu toque era como calor se espalhando por todo o meu ser. Sofia, você tem um papel a desempenhar, ele continuou. Mas a escolha é sua. Você abraçará esse caminho? Você levará a luz do amor e da verdade para aqueles que mais precisam? A pergunta pairava no ar, pesada com responsabilidade e esperança. Eu não tinha todas as respostas. Eu era apenas uma garota de 16 anos de Los Angeles. O que eu poderia oferecer ao mundo? Mas enquanto eu estava naquela luz radiante, um profundo senso de propósito me preencheu. Eu sabia que a escolha era minha, mas também sabia que não poderia voltar atrás. Eu farei, eu disse, minha voz firme apesar da incerteza. Eu levarei a mensagem. Jesus assentiu, seu sorriso nunca vacilando. Então vá, minha filha. Compartilhe o que você viu, o que você aprendeu e o amor que você recebeu. Deixe que isso ilumine o caminho para os outros. E então, tão rapidamente quanto veio, a visão começou a desaparecer.
A luz radiante que me cercava começou a diminuir, e eu me senti sendo puxada para trás, para longe da paz e do amor daquele lugar sobrenatural. Meu corpo começou a retornar ao peso familiar da existência física, e eu senti o leve bip dos monitores do hospital, o frescor dos lençóis abaixo de mim. Quando abri meus olhos, eu não estava mais naquele lugar de luz. Eu estava no quarto do hospital, minha mãe ao meu lado, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. Eu podia sentir sua mão segurando a minha com força, como se tivesse medo de desaparecer novamente. Mas eu estava de volta, e sabia que este era apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo, não apenas para mim, mas para o mundo ao meu redor. Eu tinha visto o que poderia ser, e tinha visto o que poderia ser evitado. A escolha era nossa, e a mensagem era clara: amor, fé e esperança eram as respostas que poderiam curar o mundo. E então, comecei minha jornada. Para compartilhar a verdade, inspirar os outros e lembrá-los de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode prevalecer. A figura parada banhada em luz diante de mim não era o que eu esperava. Eu já tinha visto inúmeras representações de Jesus antes, em murais de igrejas, em cartões postais e em livros, mas nenhuma dessas imagens havia capturado a essência de quem ele realmente era. A presença que enchia o ar não era apenas visível, mas tangível, avassaladora em sua intensidade, mas reconfortante, como pisar no calor do sol depois de suportar um inverno longo e rigoroso. Seu rosto irradiava gentileza, e seus olhos tinham uma profundidade de compaixão que parecia se estender até a eternidade. Ele emanava uma paz inegável e uma força silenciosa, e cada passo que ele dava em minha direção parecia um pulso constante, um batimento cardíaco que era reconfortante e inabalável. Sofia, ele falou meu nome novamente, sua voz suave, mas autoritária, cheia de uma ternura que me fez sentir segura e compreendida. Você foi trazida aqui por um motivo. Eu ansiava por responder, dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras me escapavam. Tudo o que pude fazer foi concordar, completamente dominado pela torrente de amor que jorrava dele. E então, ele sorriu. Naquele sorriso, experimentei algo que não conseguia descrever, como se estivesse em casa, em um lugar que eu tinha esquecido, mas nunca parei de desejar. Você sabe onde está? Ele perguntou gentilmente, como se tentasse me atrair mais profundamente para este espaço sagrado. Balancei a cabeça, o silêncio na minha garganta era muito grosso para qualquer som emergir. Você está entre mundos, ele explicou suavemente. Entre o que foi e o que será, entre a vida e a morte. Suas palavras pairaram no ar, e eu podia sentir seu peso se acomodando pesadamente em meu peito. Era como se eu estivesse no limite da própria existência, equilibrado precariamente entre dois reinos. Mas, estranhamente, não havia medo em meu coração. Apenas paz, uma calma que me invadiu, firme e inflexível. Há algo que você deve ver, disse Jesus, gesticulando em direção à luz brilhante que o envolvia. Venha. Sem pensar duas vezes, eu o segui. Sua presença era como uma força invisível, me puxando para frente, me aterrando neste lugar estranho, mas de tirar o fôlego. Conforme nos movíamos, a luz ao nosso redor mudava, seu brilho ficava mais intenso, mais concentrado. Dentro dela, imagens começaram a tomar forma, como visões se desdobrando do próprio tecido da realidade. A primeira coisa que vi foi Los Angeles, meu lar. Mas não era mais a cidade movimentada e ensolarada que eu conhecia. Esta Los Angeles foi consumida pelas chamas. Infernos imponentes devoravam edifícios, enquanto uma fumaça espessa e sufocante sufocava o céu. Pessoas corriam pelas ruas, seus rostos marcados pelo pânico e desespero. O ar estava vivo com o lamento estridente de sirenes e os sons de destruição, gritos de socorro, o crepitar do fogo, os estrondos ensurdecedores de estruturas em colapso.
Meu coração disparou e me virei para Jesus, desesperada para entender. Por que você está me mostrando isso? Este é um futuro possível, ele respondeu, sua voz calma, mas cheia de tristeza. Não está escrito em pedra, mas reflete as escolhas que a humanidade está fazendo. Assisti horrorizado enquanto as chamas se espalhavam, engolfando bairros inteiros, deixando nada além de cinzas em seu rastro. Famílias se agarravam umas às outras, buscando desesperadamente por segurança. Os socorristas lutaram bravamente para conter a onda de destruição, mas seus esforços pareciam em vão. A devastação foi total, avassaladora. Isso é uma punição. Minha voz tremeu, como se o próprio peso da visão fosse demais para suportar. Jesus balançou a cabeça lentamente, seu olhar cheio de compaixão. Não é uma punição. É uma consequência. Uma consequência de que? Perguntei, as palavras mal escapando dos meus lábios. Medo, divisão, ganância, um mundo que se esqueceu de como amar. Suas palavras atingiram profundamente, perfurando o entorpecimento que havia se instalado em minha alma. De repente, todo o sofrimento que eu tinha visto no mundo, as guerras, a pobreza, o ódio, não parecia mais tão distante. Parecia pessoal. O incêndio na minha cidade não era apenas uma história de algum lugar distante, era real, e eu não podia mais fingir que não fazia parte dele. O mundo estava quebrado, e todos nós éramos cúmplices. Mas isso não precisa acontecer, disse Jesus, sua voz gentil, mas cheia de uma certeza inabalável. Ele colocou sua mão no meu ombro, me aterrando naquele momento. É por isso que você está aqui, para impedir isso. Para compartilhar o que você viu, para lembrar as pessoas do poder que elas têm dentro de si, o poder de escolher o amor em vez do medo, a compaixão em vez da divisão. Enquanto ele falava, a cena ao nosso redor começou a mudar. As chamas tremeluziam, sua intensidade diminuindo até que não eram nada mais do que brasas fracas, substituídas por algo infinitamente mais bonito. Eu vi pessoas, vizinhos, estranhos, famílias, se unindo. Eles se ajudaram, compartilhando o pouco que tinham. Eles ofereceram abrigo, comida e esperança, mesmo diante das dificuldades. O mundo não estava livre de lutas, mas estava cheio de luz, uma luz que brilhava ainda mais por causa de sua unidade e gentileza. Isto, disse Jesus, sua voz cheia de esperança, é o que eu quero para a humanidade, um mundo construído em amor e unidade. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu observava essa visão de esperança se desenrolar. Era tudo o que eu sempre sonhei, mas nunca acreditei que fosse possível. Um mundo onde as pessoas se importavam umas com as outras, onde o amor superava todas as forças que nos dividiam. Mas como faço as pessoas ouvirem? Eu perguntei, o peso da responsabilidade pressionando fortemente meu peito. Eu sou apenas uma pessoa. Por que alguém acreditaria em mim? Jesus sorriu, e em seu olhar, eu senti sabedoria infinita e amor inabalável. Até a menor faísca pode acender um grande fogo. Suas palavras plantarão sementes. Algumas criarão raízes imediatamente, outras podem levar tempo. Mas confie que sua mensagem alcançará aqueles que precisam ouvi-la. Eu assenti, suas palavras afundando profundamente em minha alma. Eu não sabia como isso aconteceria, mas sabia que tinha que tentar. Eu não podia ignorar esse chamado, não importa o quão impossível parecesse. Há mais uma coisa que você deve ver, Jesus disse, seu tom ficando mais sério. A luz mudou mais uma vez, e diante de mim apareceu uma nova cena. Desta vez, eu me vi, deitada em uma cama de hospital, pálida e imóvel. O ritmo das máquinas era constante e frio. Os médicos correram para me reanimar, suas mãos frenéticas e decididas. E lá, ao meu lado, estava minha mãe, seu rosto marcado pela tristeza,
segurando minha mão como se estivesse segurando o último fio de esperança, desejando que eu voltasse à vida. Você retornará, Jesus disse gentilmente, sua voz cheia de uma certeza silenciosa. Seu tempo aqui ainda não acabou. Olhei para ele, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, dominada por uma profunda tristeza. Mas eu não quero ir embora, sussurrei, minha voz tremendo. Este lugar parece um lar. É onde eu pertenço. Eu entendo, ele respondeu, seu tom rico em compaixão. Mas sua jornada ainda não chegou ao fim. Ainda há uma missão para você cumprir. Respirei fundo e me acalmei, deixando suas palavras se estabelecerem dentro de mim. Eu não queria ir, o pensamento de deixar este lugar tranquilo e sagrado quebrou algo dentro de mim. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que ele estava certo. Algo me foi mostrado, uma visão incrível do que poderia ser, e agora era minha responsabilidade compartilhá-la com o mundo. O peso dessa percepção caiu sobre mim como um manto, que eu não tinha certeza se estava pronto para carregar, mas algo em mim sabia que tinha que ser feito. Eu vou lembrar, perguntei, minha voz pouco mais que um sussurro, tingida de incerteza. Eu vou levar essa paz comigo quando eu sair daqui. Jesus olhou para mim com compreensão, seus olhos gentis. Você vai se lembrar exatamente do que precisa para cumprir seu propósito. E a paz que você sentiu aqui, ele disse suavemente, não está vinculada somente a este lugar. Ela reside dentro de você, Sofia. Deixe que ela a guie enquanto você segue em frente. Ele colocou a mão gentilmente na minha testa e, naquele momento, o calor se espalhou por mim como uma luz suave e radiante. Era como se todo o amor e paz deste lugar preenchessem cada fibra do meu ser, acalmando as partes mais profundas da minha alma. Vá agora, Sofia, ele disse com um sorriso terno. E saiba que estou sempre com você, em cada passo que você der. A luz ao meu redor ficou mais brilhante, intensificando-se, até que fui completamente envolvida por ela. Senti-me sendo puxada, gentilmente a princípio, e depois com mais urgência, conforme o calor pacífico começou a desaparecer. Os sons do mundo, os sons do quarto do hospital, retornaram lentamente, monitores apitando, murmúrios suaves de vozes, os soluços silenciosos da minha mãe, tudo isso voltou correndo, me trazendo firmemente de volta ao mundo físico. Quando abri meus olhos, a lembrança do reino sobrenatural permaneceu, como um eco suave em minha mente. Eu ainda podia sentir o calor do toque de Jesus, a paz profunda de sua presença. Mas mais do que isso, senti o peso da missão que ele havia me confiado. Minha vida nunca mais seria a mesma. Eu não estava apenas retornando da beira da morte, eu estava retornando com um propósito. O quarto ao meu redor parecia estranho, quase distante, como acordar de um sonho que se agarrava às bordas da realidade. O bip constante das máquinas e as vozes abafadas dos médicos e enfermeiros pareciam distantes, como se eu não fizesse parte de tudo. Meu corpo parecia pesado, sobrecarregado, como se eu ainda estivesse entre dois mundos. Meu peito doía, não de dor, mas da intensidade do que eu tinha testemunhado. Era como se o fardo daquela visão fosse grande demais para suportar de uma vez. Sofia, ouvi a voz da minha mãe tremer, o som de alívio e descrença em suas palavras. Ela apertou minha mão gentilmente, seus olhos inchados de tanto chorar. Você acordou. O olhar em seus olhos, uma mistura de alegria e o medo cru que ela carregava durante aquelas longas noites sem dormir, partiu meu coração. Eu podia ver a angústia que ela havia experimentado, a incerteza se eu voltaria para ela. Mas eu sabia, mesmo enquanto ela segurava minha mão, que eu não era a mesma pessoa que ela conhecia antes. Algo havia mudado em mim, algo profundo, algo que eu não conseguia explicar completamente, mas algo que eu não conseguia negar. Eu não estava apenas de volta. Eu havia retornado com um fogo queimando dentro de mim,
um fogo aceso pela visão que eu tinha visto, a mensagem que eu tinha recebido. Mãe, eu sussurrei, minha voz fraca e rouca, quase um suspiro. Lágrimas brotaram de seus olhos novamente quando ela pressionou minha mão em seu rosto, tomada pela emoção. Graças a Deus, ela soluçou. Oh, graças a Deus! Os médicos se reuniram ao meu redor, verificando meus sinais vitais, me fazendo perguntas, mas suas vozes pareciam distantes. Suas palavras se confundiram enquanto eu lutava para me concentrar, perdida na névoa dos meus pensamentos. Tudo o que eu conseguia pensar era na visão, a devastação, as chamas e o amor avassalador que eu tinha sentido na presença de Jesus. Essas imagens, esses sentimentos, se recusavam a me deixar. Eles eram parte de mim agora. Enquanto os médicos falavam, eu peguei fragmentos da conversa deles. O coração dela parou por 7 minutos. Nós estávamos prestes a chamá-lo. Isso é um milagre. Um milagre. Eles disseram isso com um sentimento de admiração, descrença, como se fosse algo além da compreensão deles. Mas eu sabia que era verdade. Eu não tinha acabado de retornar da beira da morte, eu tinha sido enviada de volta. As palavras de Jesus ecoavam em meu coração, um lembrete constante do propósito que eu tinha que cumprir. A tarefa à frente parecia intransponível, mas eu sabia que tinha que assumi-la. Compartilhar minha história com Helena, no entanto, provou ser mais difícil do que eu imaginava. Enquanto eu contava minha experiência, eu podia ouvir o ceticismo em sua voz, ver a dúvida em seus olhos. Doeu, mas eu não podia culpá-la. Como ela poderia entender? Era pedir muito para alguém acreditar. Sofia, Helena disse gentilmente, sua voz cheia de preocupação. Você tem certeza de que não foi apenas um sonho? Quero dizer, você passou por tanta coisa. Talvez sua mente estivesse apenas tentando dar sentido a todo o trauma. Suas palavras, embora ditas suavemente, me perfuraram. Eu podia sentir o peso de sua descrença, mas também entendi sua dúvida. Como ela poderia compreender algo tão extraordinário? No entanto, eu não conseguia recuar da verdade. Eu balancei minha cabeça, minha voz firme, apesar do nó na garganta. Não foi um sonho, Helena. Eu sei o que vi, o que senti. Foi real. Cada conversa que eu tinha, fosse com estranhos, amigos ou familiares, era uma chance de testar a força dessa mensagem que eu havia recebido. Eu não sabia como mudar o mundo ou mesmo como começar, mas sabia que compartilhá-lo, mesmo que aos poucos, era o primeiro passo. Os dias se confundiam enquanto eu tentava viver com propósito. Continuei a escrever, a fazer um diário e a falar com as pessoas, sempre esperando que alguém ouvisse o que eu estava dizendo e entendesse. As dúvidas ainda surgiam, alguém realmente ouviria? Isso tudo estava na minha cabeça? Mas a lembrança da presença de Jesus, sua calma garantia de que eu tinha uma missão, me manteve firme. Uma noite, enquanto eu caminhava pelo parque, perdido em pensamentos, encontrei um estranho sentado sozinho em um banco. Suas roupas estavam desgastadas, seu rosto marcado pela idade e dificuldades, mas havia algo em seus olhos que me fez parar. Com licença, eu disse, instintivamente me sentindo atraído por ele. Você está bem? Ele olhou para mim, um leve sorriso cruzando seus lábios. Já estive melhor, senhorita. A vida tem sido difícil. Sentei-me ao lado dele e começamos a conversar. A conversa começou pequena, mas logo me vi contando a ele sobre minha experiência, a visão, o fogo e a mensagem de amor e união. Enquanto eu falava, vi seus olhos se arregalarem, não com descrença, mas com outra coisa, reconhecimento. Sabe, ele disse após uma longa pausa, eu estava esperando por algo assim. O mundo parece estar desmoronando, mas talvez haja esperança, afinal.
Sorri, sentindo uma centelha de conexão que me lembrou da carta que recebi. Talvez esse estranho fosse mais um passo na minha jornada. Talvez eu devesse alcançar pessoas como ele, pessoas que estavam esperando por um sinal, por uma mensagem de esperança. Você não está sozinho, eu disse a ele, as palavras parecendo vir de um lugar mais profundo dentro de mim. Estamos todos juntos nisso. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, o peso da minha missão pareceu um pouco mais leve. Percebi que não se tratava de ter todas as respostas ou mudar o mundo da noite para o dia. Tratava-se de ser fiel à mensagem, à verdade que eu tinha visto. Cada conversa, cada pessoa que eu tocava, era uma parte do quadro maior. E talvez, só talvez, fosse o suficiente. A primeira vez que falei publicamente sobre minha experiência, aconteceu quase por acaso. Foi em uma pequena igreja na esquina de onde eu morava. Eu não tinha planejado falar, eu só tinha ido lá para encontrar um pouco de silêncio, para sentar e orar, para buscar consolo. Mas quando me acomodei na paz do espaço, com a luz do sol entrando pelos vitrais, senti um cutucão familiar bem no fundo de mim. Fale. O pastor, de pé na frente, estava encerrando um sermão sobre ter fé em meio às provações. Suas palavras eram calorosas e reconfortantes, mas havia uma parte de mim que sentia uma espécie de urgência, um chamado mais profundo em meu coração. Quando ele convidou qualquer um que sentisse necessidade de vir à frente para a oração, me vi levantando do meu assento. Eu podia sentir o peso de cada olhar em mim enquanto eu caminhava para a frente da igreja. Minhas mãos tremiam, meu coração disparava, mas eu continuei andando, quase como se meus pés estivessem se movendo sem meu comando. Quando cheguei à frente, o pastor sorriu gentilmente para mim. "O que está em seu coração, criança?" ele perguntou, sua voz cheia de paciência e compreensão. Eu respirei fundo, tentando me firmar. "Eu preciso compartilhar algo", eu disse, minha voz vacilante. "Algo que aconteceu comigo." O pastor assentiu, dando um passo para o lado para me dar espaço. Enquanto eu encarava a congregação, uma enxurrada de dúvidas invadiu minha mente, me fazendo hesitar. Mas então me lembrei das palavras de Jesus: até a menor faísca pode acender um grande fogo. Com isso em mente, eu comecei. "Meu nome é Sofia", eu disse, minha voz ainda um pouco trêmula, "e algumas semanas atrás, eu morri." Uma onda de sussurros chocados percorreu a sala. Apesar dos murmúrios, continuei. Fiquei ausente por 7 minutos. Nesse tempo, experimentei algo além das palavras. Eu vi Jesus. A sala ficou completamente silenciosa. Eu podia sentir o peso dos olhos deles em mim, alguns cheios de descrença, outros arregalados de espanto. Mas continuei, as palavras saindo de mim como se eu não tivesse escolha a não ser falar. Contei a eles sobre a luz ofuscante, o amor avassalador que me invadiu e a visão aterrorizante de Los Angeles envolta em chamas. Não foi uma visão de punição, eu disse, minha voz ficando mais firme, mais confiante. Foi um aviso. Um chamado para a ação. Jesus me mostrou que o fogo simboliza as provações que devemos enfrentar, não para nos destruir, mas para nos unir, para nos lembrar do que realmente importa. O que realmente importa, repeti silenciosamente para mim mesma: amor, compaixão, unidade. Quando terminei, o silêncio na sala era espesso, quase tangível. Eu podia ver as expressões das pessoas ao meu redor, algumas com lágrimas nos olhos, outras profundamente pensativas, as sobrancelhas franzidas em contemplação. O pastor gentilmente colocou uma mão no meu ombro. "Obrigado, Sofia", ele disse, sua voz suave e sincera. "Você nos deu muito para refletir." Após o culto, as pessoas se aproximaram de mim, algumas com gratidão nos olhos, outras com perguntas. Uma senhora idosa pegou minha mão, seus olhos cheios de lágrimas.
Meu marido faleceu no ano passado, ela disse calmamente, sua voz cheia de emoção. Ouvir sua história me dá esperança. Obrigada. Suas palavras permaneceram comigo muito depois que a igreja esvaziou. Esperança. Essa era a essência do que eu queria compartilhar, não medo, não desespero, mas esperança. A esperança de que mesmo nos momentos mais sombrios, há luz. Há vida. Mas nem todos estavam prontos para minha mensagem. Na escola, os rumores se espalharam rapidamente, cada sussurro mais distorcido que o anterior. Alguns alunos me chamavam de a garota que morreu e viu Jesus, enquanto outros riam pelas minhas costas, sugerindo que o trauma de alguma forma afetou minha mente. Tentei ignorar os sussurros, mas não foi fácil. Uma tarde, enquanto eu caminhava até meu armário, um grupo de meninas se aproximou de mim, seus rostos contorcidos em expressões de zombaria. Então, Sofia, uma delas zombou, você realmente viu Jesus, ou isso foi apenas uma maneira de chamar a atenção? Eu encontrei seu olhar sem vacilar, forçando minha voz a permanecer firme. Eu o vi, eu disse calmamente, e eu não desejaria esse tipo de atenção a ninguém. Ela revirou os olhos. Claro, depois você vai nos dizer que o mundo está acabando. Não precisa, respondi calmamente. Esse é o ponto. Eles riram enquanto se afastavam, suas vozes ecoando no corredor. Eu me inclinei contra meu armário, a frustração crescendo dentro de mim. Por que era tão difícil para as pessoas entenderem? Por que alguns corações eram tão fechados, mesmo quando a verdade estava bem na frente deles? Mais tarde naquela noite, Helena me ligou. Eu ouvi o que aconteceu na escola, ela disse, sua voz cheia de preocupação. Você está bem? Estou bem, menti, minha voz quase um sussurro. Não, você não está, ela disse firmemente, seu tom inabalável. Sofia, você está carregando algo pesado. Você não precisa fazer isso sozinha. Suas palavras me atingiram com força, como uma percepção repentina. Eu estava tão focada na minha missão, tão absorta em entregar a mensagem, que tinha esquecido que não era para carregá-la sozinha. Jesus me disse que eu não estava trilhando esse caminho sozinha, ele estava comigo, assim como outros que acreditavam na mensagem. Helena, eu disse, minha voz suavizando. Você acha que as pessoas realmente vão ouvir? Houve uma pausa do outro lado da linha antes que ela respondesse, acho que aqueles que precisam ouvir ouvirão, e isso é o suficiente. Naquela noite, sentei na minha cama, olhando pela janela para a extensão infinita de estrelas. O mundo lá fora parecia tão vasto, tão cheio de possibilidades e desafios. Pensei no fogo que tinha visto, na visão de destruição e renovação. Não era sobre medo, percebi. Era sobre escolha. Foi a escolha da humanidade se unir, amar, curar. Essa era a mensagem que eu tinha para compartilhar. Enquanto fechava meus olhos, sussurrei uma oração sincera, ajude-me, Senhor. Conceda-me a coragem e o amor para compartilhar sua mensagem, e que outros vejam que a luz já reside dentro deles. E na quietude da noite, eu senti isso, o calor familiar, a presença gentil que nunca me abandonou. As palavras de Jesus ecoaram em meu coração, tão claras e reconfortantes como sempre foram, você não está sozinho. Os dias seguintes à minha primeira vez compartilhando minha história na igreja se tornaram um borrão de emoções avassaladoras. Houve momentos de clareza, paz e propósito, onde parecia que eu estava sendo guiado por algo muito maior do que eu. Mas também houve momentos de dúvida, medo e exaustão total. Muitas vezes parecia que eu estava carregando uma mensagem que eu mal entendia, e o peso dessa responsabilidade às vezes era mais do que eu conseguia suportar. No entanto, no fundo de mim, eu sabia que esse caminho não era para ser fácil. Jesus nunca prometeu uma estrada fácil, ele apenas prometeu que eu não teria que trilhá-la sozinho.
Ainda assim, nos momentos de silêncio, eu não conseguia deixar de me perguntar, eu estava realmente fazendo a diferença? Alguém ouviria antes que fosse tarde demais? Uma noite, enquanto o sol se punha lentamente abaixo do horizonte, sentei-me sozinho na varanda, observando o céu mudar de azuis suaves para roxos profundos. O ar estava fresco com o cheiro da terra depois de uma chuva recente, e o mundo parecia prender a respiração em uma quietude silenciosa. Minha mãe saiu e sentou-se ao meu lado, como sempre fazia desde a minha experiência. Ela não disse uma palavra, apenas sentou-se comigo, sua presença um lembrete silencioso de que ela estava lá por mim. Mãe, finalmente quebrei o silêncio, minha voz incerta. Você já se perguntou se o mundo está piorando? Tipo, as pessoas não se importam mais umas com as outras? Ela fez uma pausa, considerando minha pergunta antes de falar. Acho que as pessoas sempre lutaram com as mesmas coisas, ela disse pensativamente, medo, egoísmo, raiva. Mas também acredito que as pessoas sempre tiveram a capacidade de amar, gentileza e fé. Às vezes, elas simplesmente esquecem. Suas palavras tocaram fundo em mim. Era verdade que Jesus havia me mostrado, o fogo que eu tinha visto não era sobre punição ou destruição. Era sobre um chamado para despertar, um lembrete de quem realmente éramos por baixo de tudo. Mas como você lembra as pessoas sem assustá-las? Perguntei, a pergunta carregada de incerteza. Como você as incentiva a agir sem fazê-las se sentirem sem esperança? Você está preocupada que as pessoas não ouçam, minha mãe disse gentilmente, como se estivesse lendo minha mente, sua voz suave como um bálsamo para meus medos. Estou, confessei, o peso de tudo isso me pressionando. Parece uma tarefa enorme, mãe. Como você muda uma cidade inteira, ou até mesmo o mundo? Ela estendeu a mão, sua mão apertando a mim em um aperto reconfortante. Uma pessoa de cada vez, ela disse, suas palavras simples, mas profundas. No dia seguinte, voltei para a igreja, sem saber o que esperar. Quando entrei, o pastor me cumprimentou com um sorriso caloroso e acolhedor. Sofia, ele disse com sinceridade, estive pensando sobre sua história. Quando você a compartilhou pela primeira vez, não tinha certeza do que esperar, apoio, ceticismo, talvez até rejeição. Mas quero que saiba que acredito em você. Uma onda de alívio me inundou e, pela primeira vez, me permiti respirar completamente. Obrigada, sussurrei, sentindo o peso de sua crença em mim. Precisamos fazer mais do que apenas falar sobre isso, ele continuou, sua expressão séria. As pessoas precisam ver. Elas precisam sentir. Você tem alguma ideia? A pergunta dele me pegou desprevenida, mas algo dentro de mim clicou enquanto eu pensava sobre isso. As pessoas precisam se sentir conectadas, eu disse, lentamente encontrando minha voz. Precisamos reuni-las, para lembrá-las de que elas não estão sozinhas. Talvez comecemos com uma reunião comunitária, um espaço aberto onde as pessoas possam compartilhar suas histórias, seus medos e suas esperanças. O pastor assentiu, um sorriso puxando os cantos de sua boca. Eu gosto dessa ideia. Vamos fazer acontecer. Com o passar das semanas, a notícia da reunião começou a se espalhar. No começo, fiquei preocupada que ninguém apareceria, mas na noite do evento, fiquei surpresa ao ver a igreja cheia de pessoas, vizinhos, famílias e até estranhos que tinham ouvido falar da minha história por meio de amigos ou online. Helena estava ao meu lado, sua presença calma fornecendo a tão necessária segurança. Você está fazendo isso, ela sussurrou suavemente, sua voz cheia de orgulho. Você está alcançando-os. A reunião começou com as calorosas boas-vindas do pastor. Sua voz era firme, cheia de esperança. Hoje à noite, estamos aqui para falar sobre esperança, ele disse, sobre as coisas que nos unem como humanos e sobre como podemos seguir em frente juntos,
mesmo diante da incerteza. Ele se virou para mim, acenando para que eu desse um passo à frente. Respirei fundo e caminhei até a frente. Meu nome é Sofia, comecei, minha voz firme. Alguns de vocês podem ter ouvido minha história algumas semanas atrás. Eu morri, nos momentos entre a vida e a morte, vi algo que me mudou para sempre. Compartilhei a luz, a presença de Jesus e a visão do fogo. Mas o mais importante, compartilhei a mensagem que ele me deu, uma mensagem de esperança, amor e unidade. Não se trata de medo, eu disse, minha voz ficando mais forte. É sobre escolha. Temos o poder de escolher como seguir em frente. Podemos escolher divisão, egoísmo e medo, ou podemos escolher amor, compaixão e fé. Enquanto falava, observei os rostos diante de mim suavizarem. Vi olhos brilhando com lágrimas não derramadas, pessoas concordando, algumas de mãos dadas, outras se apoiando umas nas outras. Minha história não era mais só minha, estava se tornando nossa história. Quando terminei, houve um breve e abafado silêncio antes que o pastor se levantasse, sua voz calma e encorajadora. Obrigado, Sofia, ele disse, e agora, gostaria de convidar qualquer um que se sinta chamado a compartilhar sua própria história. No início, a sala estava parada, pesada com a incerteza. Ninguém se moveu, como se esperasse que outra pessoa quebrasse o silêncio. Então, lentamente, um homem mais velho se levantou. Seu rosto, profundamente gravado com as marcas de uma vida cheia de trabalho e dificuldades, contava uma história própria. Seus olhos, no entanto, continham uma força silenciosa, uma resiliência que vinha de anos de perseverança. Meu nome é Thomas, ele começou, sua voz firme, embora suas palavras estivessem pesadas com a experiência. Eu vivi aqui a minha vida toda, e vou ser honesto com você, eu já vi o suficiente para fazer qualquer um perder a fé nas pessoas. Mas ouvir sua história, Sofia, me lembra de algo importante, ainda há coisas boas lá fora. Só temos que estar dispostos a procurá-las, e mais importante, temos que ser isso. Enquanto Thomas falava, uma mudança ocorreu. Um por um, outros começaram a se levantar e compartilhar suas histórias, de dificuldades, perdas, esperança e fé renovada. Era como se a coragem de Thomas despertasse algo no resto deles. Suas palavras repercutiram na multidão, criando uma reação em cadeia de vulnerabilidade e conexão. Conforme a noite avançava, a atmosfera se transformava, preenchida com algo que eu não sentia há muito tempo, um profundo senso de unidade, de propósito compartilhado e, acima de tudo, esperança. Nas semanas que se seguiram, esse fogo acendeu dentro de mim, ficando mais forte a cada dia que passava. Tornei-me implacável em compartilhar minha história, fosse em escolas, em centros comunitários ou no vasto mundo das mídias sociais. Lentamente, mas com segurança, comecei a ver as repercussões que esperava. As pessoas começaram a organizar atos de gentileza, campanhas de arrecadação de alimentos, grupos de apoio e círculos de oração. Estranhos que antes eram meros rostos na multidão agora eram amigos. Comunidades que pareciam quebradas e distantes começaram a se consertar, se unindo de maneiras que eu não ousava imaginar. Mas a jornada nunca foi sem lutas. Sempre houve céticos, aqueles que rejeitaram minha mensagem ou tentaram destruí-la. Houve momentos de dúvida, quando o peso de tudo parecia insuportável, quando a pressão ameaçava me esmagar completamente. Durante esses momentos de incerteza, eu fechava os olhos e ouvia as palavras de Jesus: "Você não está sozinho." E com esse lembrete, um calor se instalava em meu peito, uma paz profunda que era familiar e inabalável, me lembrando de que eu estava exatamente onde precisava estar. Uma noite, enquanto estava sentado na varanda com Helena, o céu se desdobrando acima de nós, ela olhou para mim com uma contemplação silenciosa. As estrelas brilhavam e surgiam, uma por uma, como pequenas promessas na vastidão da noite.
Você mudou, ela disse, sua voz suave, mas carregando o peso de uma verdade que ela tinha visto se desenrolar diante dela. Eu sorri, sentindo a verdade de suas palavras. Eu acho que todos nós mudamos. Ela assentiu, sua expressão pensativa. Você já se perguntou por que você recebeu essa mensagem? Todos os dias, confessei. Mas parei de tentar descobrir. Não é sobre mim. É sobre todos nós. Sua mão se estendeu e apertou gentilmente a minha, o entendimento tácito entre nós evidente naquele gesto simples. Bem, estou feliz que tenha sido você. Ficamos em silêncio por um tempo, o ar da noite fresco e parado ao nosso redor. Era um silêncio tranquilo, cheio do peso de tudo que aconteceu antes e de tudo que ainda está por vir. O que acontece depois? Helena perguntou, sua voz quebrando o silêncio. Fiz uma pausa, refletindo por um momento. Continuamos. Continuamos compartilhando. Continuamos amando. E confiamos que a luz continuará a nos guiar. Olhando para trás agora, percebo que a visão que tive não foi apenas um aviso, foi um presente. Um presente que trouxe clareza, propósito e o tipo de conexão que é tão raro e bonito. Revelou-me o que é possível quando escolhemos o amor em vez do medo, a compaixão em vez da divisão. E essa escolha é uma que podemos fazer todos os dias. O fogo que Jesus me mostrou não era apenas um fogo de destruição, era um fogo de transformação. Um fogo que queima dentro de cada um de nós, esperando para ser aceso. E uma vez aceso, ele tem o poder de mudar tudo.